A síndrome pós-Covid ou Covid longo, existem diferentes nomes para isso. É tudo muito novo. Existe um livro da Organização Mundial de Saúde de 300 páginas sobre o assunto. A gente sabe que 1/3 dos pacientes de Covid vão ter síndrome pós-Covid ou Covid longo. Você tem um Covid subagudo, que a gente chama, que é o Covid longo, ou síndrome pós-Covid subaguda, que seria entre 4, quando os sintomas aparecem entre 4 a 12 semanas, né, após o primeiro sintoma, ou Covid crônico, ou a síndrome pós-Covid crônica, quando ela aparece após 12 semanas. O acometimento, você tem diferentes acometimentos. O mais comum, que tem sido mais descrito, é a perda de olfato e paladar crônica. Mas se tem muita queixa, por exemplo, de perda de cabelo, existe muita queixa de dor de cabeça crônica, ansiedade, depressão, que o americano chama de brain fog, que é como se o teu cérebro estivesse no meio de um nevoeiro, ele fica mais lentificado, não tem tanta resposta, tem perda de memória, perda de cognição, né? Perda de capacidade do pensamento. Existe síndrome do estresse pós-traumático também. Estamos observando muitas queixas dermatológicas, fadiga, ou seja, cansaço crônico, trombose, né, formação de coágulos, que não necessariamente está relacionado com aquele COVID que você teve, né, não está relacionado com o evento de COVID, mas sim com a inflamação crônica que você fica após o COVID, ou seja, é importante que as pessoas tenham na cabeça esses tempos, né, porque tudo que acontece nas primeiras 4 semanas ainda está relacionado com o COVID. Conforme você vai avançando na direção de 12 semanas e passa essas 12 semanas, isso aí não está relacionado mais ao COVID, sim à síndrome pós-COVID, que é a inflamação causada pelo vírus, né? Existe muita queixa de dor crônica por causa de neurite, o vírus inflama o nervo, né? Então está se observando muitas queixas nesse sentido. Surgimento de diabetes, surgimento de outras doenças autoimunes, né? E no caso da diabetes aqui seria uma doença autoimune, seria a diabetes semelhante à diabetes da criança, do adolescente, do adulto jovem, não a diabetes do adulto mais avançado, do idoso, né? Então, reforçando o mecanismo autoimune. A gente tem observado também muita tontura, muita desautonomia. O que é a desautonomia? Alteração de pressão, né? Às vezes as pessoas tendo desmaios, né? Às vezes as pessoas tendo desmaios posturais. Tudo isso é muito novo. Os melhores artigos publicados nesse assunto são bons, mas ainda são muito vagos, né? Então, não, é muito difícil até de responder a sua pergunta, porque não existe um protocolo definido de eu te dei alta, daqui a 2 meses você volta com 3 meses, volta com 6, volta com 9, volta com 12. Será que com 12 eu te dou alta? Não sei. O que eu tenho para fazer nesse período para você também é muito indefinido, né? Já existem clínicas de síndrome pós-Covid sendo abertas no mundo inteiro. Existem algumas publicações já, principalmente da parte de acometimento neurológico, mostrando queda na produtividade das pessoas. O que a gente observou até agora é o que está para fora d'água. O que é que está para fora d'água? É o número de casos e o número de óbitos. Lembrando que 2% em média de todos os pacientes com Covid vão acabar falecendo, infelizmente, né? Então, isso é o que a gente está vendo até o momento. O que a gente vai ter como uma herança ou um legado, que eu não considero isso um legado, é uma herança ruim, né, do Covid? A gente vai ter essa síndrome pós-Covid. Se fala pouco dela, porque os números ainda são muito alarmantes, né? Os números da doença, do número de mortes, do número de casos.
Mas quando tudo isso acalmar, que a gente conseguir controlar a doença, o que vai sair debaixo d'água e começar a aparecer são esses casos de síndrome pós-Covid, que vai consumir muito recurso em saúde, provavelmente, tá? Vai haver uma necessidade de se ter clínicas especializadas e multidisciplinares nesse contexto, tá? Com fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, diferentes colegas de diferentes áreas médicas, né, trabalhando em conjunto. Então, isso provavelmente vai consumir recursos em saúde, vai dar algum impacto, vai acometer a produtividade das pessoas, ou seja, vai acometer a cadeia produtiva, e muito provavelmente também vai acometer a parte previdenciária, né? Porque isso pode gerar um certo nível de situação que a pessoa ficou tão improdutiva que ela tenha que se aposentar por invalidez, né? Invalidez por doença. Isso é uma situação muito ruim. Se você pensar no longo prazo, você não aumenta a produção, você só diminui tudo, né? Então, você aumenta o consumo em saúde, mas você não aumenta a produtividade da população para compensar esse aumento de produção. Você vai ter impacto na Previdência, provavelmente vamos ter que fazer uma reforma previdenciária no futuro de novo. Então, existe um impacto muito maior que ainda não foi discutido e que é necessário que seja discutido, né? Então, com os meus pacientes, o que eu tenho feito é, olha, você está tendo alta clínica, mas eu queria que você soubesse que pode acontecer isso, aquilo, né? Não vou fazer um acompanhamento formal com você, mas queria que a gente se falasse a cada 3 meses, mais ou menos, e se você não tiver nada, ok, a gente continua só se falando ao telefone. Caso você tenha alguma coisa nesse período ou antes, aí a gente marca uma consulta para fazer a avaliação. Mas isso, aonde que está escrito isso? Em lugar nenhum. O próprio governo inglês, o órgão de saúde do governo inglês, tanto o NICE, NICE, quanto o NHS, que é o sistema de saúde, eles criaram um documento em conjunto sobre Covid longo. É a mesma situação dos outros documentos que eu falei para vocês, eles são muito vagos, né? E como eles são muito vagos, eles geram uma situação que tudo bem, você entende o contexto do problema, você entende o que precisa ser feito, mas não tem um guia claro de tratamento e de manejo ainda, como, por exemplo, você pode reparar que o tratamento está muito mais claro e muito mais evidente para os tratamentos de doença grave do que, por exemplo, essa situação que a gente vive hoje. Quem está com problema de trombose, especificamente, como é que a pessoa tem que fazer, entendeu? Ela procura infectologista ou fica procurando angiologista ou cirurgião vascular? Como é que... Então, eu trato os meus pacientes, né? Mas aí depende de cada indivíduo. Então, a indicação é mesmo procurar o infectologista? Um infecto ou clínico da sua confiança, né? Para que seja executado o tratamento, né? A trombose, especificamente, o diagnóstico tem que ser o quanto antes possível e a intervenção também, né? O tratamento também.